Estamos chegando com informações atualizadas para aposentados, para pensionistas, para beneficiários do BPC e também do Bolsa Família. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero aproveitar o ensejo, te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, que é se inscrevendo aqui no canal, se porventura você ainda não está inscrito, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também o seu hypar. Pois é, meus amigos, hoje literalmente é o dia da grana. É muito dinheiro que vai entrar nos pequenos, médios e grandes municípios. Por exemplo, quem recebe o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal está pagando o Bolsa Família hoje, dia 26 de agosto de 2026, para quem tem o NIS terminado em 7. Ou seja, você recebe Bolsa Família, seu NIS é terminado em 7, a grana está na conta no dia de hoje, juntamente com os adicionais. Tem o adicional de R$ 150 para crianças com idade de 0 a 7 anos, tem um adicional de R$ 50 para crianças com idade de 7 a 17 anos, também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. É importante salientar que para você fazer o saque do seu Bolsa Família é simples, rápido e fácil. Você pode ir até a Caixa Econômica Federal aí da sua cidade, você pode ir nas lotéricas mais próximas da sua residência, ou se você achar mais fácil, você pode movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. É importante salientar que o Bolsa Família encerra o pagamento na próxima segunda-feira, dia 31. Agora, se o meu amigo, minha amiga que está aqui acompanhando o canal RN e é aposentado ou pensionista, é importante salientar que hoje o INSS já depositou a grana para os beneficiários com NIS terminado em 2. Você é aposentado, você é pensionista, ganha até um salário mínimo R$ 1.621. Pois é, se você tiver o NIS terminado em 2, a grana está na conta no dia de hoje, dia 26 de agosto de 2026. Agora, se o meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado é beneficiário do BPC, o benefício da prestação continuada, se você tiver o NIS terminado em 2, a grana também está na conta no dia de hoje. Para você não perder a viagem no banco, dá uma entradinha aí no seu aplicativo do banco, aonde você recebe o seu benefício, né, para checar se a grana já está na conta. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui do canal Rumo ao Nada, né, o salário mínimo para 2027 deve ficar na casa dos R$ 1.741, conforme anúncio feito pelo próprio ministro da Fazenda, o Dário Durigan. Ou seja, o ministro da Fazenda veio a público e afirmou, né, que realmente tudo leva a crer, né, que o salário mínimo para o ano de 2027 vai ficar na casa dos 1.741 e não mais 1.717, como era a previsão anterior, né? A estimativa será incluída no projeto de lei orçamentária anual, o PELOA, que vai ser enviado ao Congresso Nacional no próximo dia 31, né? Em relação ao atual salário mínimo, que é de R$ 1.621, o aposentado, o pensionista e o trabalhador, de maneira geral, vai embolsar R$ 120 a mais. Ou seja, o reajuste do salário mínimo vai ficar na casa dos 7,4%. Só que é importante salientar, meus amigos, ainda é projeção, né? Pode acontecer desse valor ser melhorado ao ser analisado pelo Congresso Nacional, quanto pode, né, vir para baixo. Mas o próprio o Durigan, né, afirmou que é bem possível que o valor final, né, que vai começar a valer a partir de 1º de janeiro será de R$ 1.741, né? Olha só o que ele disse. Cumprindo a legislação brasileira, dentro do nosso espírito de privilegiar a população mais carente, vai também para a Previdência e para os benefícios sociais que têm indexação no salário mínimo, afirmou Durigan durante entrevista. Então, meus amigos, se prepare para embolsar, né, gente, para colocar no bolso ano que vem R$ 120 a mais na sua aposentadoria, na sua pensão ou no seu BPC.
Olha, meus amigos, a fila de pedido de análise de benefícios do INSS caiu mais uma vez, né, para 1.282 milhões de requerimentos, segundo dados parciais, né, que saiu recentemente, né, até o último dia 24 de agosto. Ou seja, meus amigos, dados recentes, né, são dados que acabou de sair do forno e é o menor patamar da série histórica desde janeiro de 2023, né? Às vezes me pergunto, gente, como a fila tá caindo todo mês, a cada 15 dias, né? Você procura informação para saber a fila tá caindo. Como que descobriram, né, gente? Como que a maneira de resolver a fila somente no ano eleitoral, né? Isso me deixa bastante cabisbaixo. Não estou criticando, né? Tinha que fazer, fez, está acontecendo. Agora, por outro lado, eu só espero, né, que o ano que vem, depois da eleição, essa fila se mantenha nos níveis aceitáveis. É importante salientar que nunca nós vai trazer aqui no canal a informação dizendo, olha, o INSS zerou a fila, porque não existe essa possibilidade. Por quê? Para zerar a fila seria a não ser que ninguém mais fizesse pedido de aposentadoria, de pensão e BPC, né? Porque, conforme já trouxemos em inúmeras oportunidades essa informação aqui no canal, todos os meses entra em torno de 800 a 1.200.000 novos pedidos de benefício, né? O que está caindo é essa fila que fica acima desses números, digamos assim, né? Entre os processos que aguardam há mais de 45 dias, a queda foi ainda maior, né? Ou seja, são 261 mil requerimentos, né? Ou seja, meus amigos, o prazo hoje, existem alguns benefícios que o que está acontecendo? O INSS está fazendo a análise em menor tempo. Gente, fazer a análise de benefício não quer dizer que o benefício está sendo concedido. Essa fila tem caído, mas não quer dizer que a concessão está ligada a ela. Por exemplo, o que o INSS está mostrando que caiu? Foi a análise do benefício, foi a resposta, sim ou não, né? Por exemplo, para o salário maternidade, a resposta está sendo em torno de 11 dias, né? 33 dias para aposentadorias e 65 dias para benefícios assistenciais. Como eu mencionei aqui, não quer dizer, né, que essa análise está mostrando que é concessão, né? É apenas a resposta. O INSS analisa o tempo, né, no tempo certo, né, digamos assim, e aí passa para, olha, dona Mariazinha, a sua aposentadoria foi concedida. Olha, Pedrinho, o seu pedido foi negado. É exatamente dessa maneira. Mas mesmo assim, né, quanto mais rápido for a resposta por parte do INSS, melhor é para o próprio beneficiário. Olha, meus amigos, prestem atenção nessa informação aqui. A Polícia Federal deflagrou, né, uma operação para desarticular um grupo suspeito de fraudar benefícios previdenciários. Ou seja, essa quadrilha, gente, o impacto dessa fraude gira em torno de 86 milhões de reais aos cofres públicos, né? A ação cumpriu 91 medidas determinadas pela Justiça Federal em 9 cidades de Minas Gerais e uma no Espírito Santo. Segundo as informações, né, obtidas da investigação, foram identificados 457 benefícios fraudados, meus amigos, dos quais 240 ainda estavam ativos, né? A suspensão desses pagamentos deverá gerar uma economia de 35 milhões aos cofres públicos, de acordo com o Ministério da Previdência Social, né? O prejuízo de mais de 86 milhões corresponde aos valores que, segundo a investigação, foram desviados por meio desse esquema, né? Já os mais de 35 milhões representam uma estimativa de pagamento que deixarão de ser realizados nos próximos dias. A investigação aponta que o grupo criava pessoas fictícias e utilizava documentos falsificados como certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovante de residências para obter os benefícios, né? A maior parte dos benefícios fraudados era de amparo destinado a idoso de baixa renda. Traduzindo para um linguajar
português, né? Essa quadrilha era especializada em criar pessoas fictícias, idosos inexistentes, né, para receber o BPC Loas. Agora vamos ver, né, meus amigos, se com a obrigatoriedade da biometria facial e a biometria digital, né, acabe com essa possibilidade, porque, gente, ó, veja só, era criado a identidade, criado CPF, inclusive endereço de residência, tudo certinho. Aí a pergunta é que fica, né? E a biometria desse pessoal? Esse pessoal não atualizava o cadastro único, né? É bem curioso, né? Vamos esperar, né, que realmente esse tipo de fraude, gente, deixe de acontecer. Porque eu, na minha modesta opinião, posso estar muito errado, mas tem alguém que facilita esse tipo de fraude. Porque como que você vai fazer uma identidade fictícia hoje? Então vamos imaginar que a Mariazinha pensa o seguinte: ah, sabe o que? Eu vou criar uma outra identidade, uma outra personalidade. Ou seja, vai lá no cartório e consegue fazer uma nova identidade, né? É bem curioso, digamos assim. Mas também sabemos muito bem, né, que os bandidos, eles passam dia e noite estudando uma maneira, né, de para melhorar as suas habilidades para o crime. Essa que é a grande realidade. Olha, meus amigos, principal item que pressiona as contas públicas, que é a Previdência Social, né? Ou seja, hoje o maior gasto do governo federal, gente, é importante deixar claro aqui, né? É a Previdência Social, ou seja, é o pagamento das aposentadorias e pensões. Mas, segundo, né, o levantamento, o governo vai gastar 5 bilhões a menos do que era esperado para gastar em 2027, né? Ou seja, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou nessa última terça-feira a redução da estimativa de cerca de 1,224 trilhão para 1,200 trilhão de reais. Ou seja, meus amigos, segundo, né, o Conselho da Previdência Social, o governo vai gastar menos com os aposentados no ano de 2027, né? Mas mesmo assim, gente, vejam só, serão 1 trilhão, não é 1 bilhão, gente, é 1 trilhão e 218, né? É muito dinheiro realmente, né? Mesmo com a revisão para baixo, o valor previsto para o próximo ano representa uma alta de 7,92% em relação às estimativas de 2026. Ou seja, nesse ano, meus amigos, de 2026, né, o governo federal vai gastar durante todo o ano em torno de 1,129 trilhão de reais, né? Agora, vamos ver, né? Agora, eu ser bem sincero, gente, eu estava vendo um economista falando ontem, olha, se não fosse as aposentadorias, né, se não fosse o aposentado, o governo gastando mais de 1 trilhão de reais por ano, o economista falando, você já imaginou isso em investimento, em rodovia, em novos hospitais? Eu falo uma coisa para esse economista, eu tenho quase que certeza que não ia aparecer o hospital, que não ia aparecer as rodovias, ia aparecer era deputados e políticos com os bolsos cheios de dinheiro, enquanto, né, a população ia continuar na miséria do mesmo jeito. É por isso que eu defendo a Previdência Social, porque sabe esse dinheirinho que está a sua aposentadoria, a sua pensão, que está junto dentro desse mais de 1 trilhão de reais que o governo vai gastar? Pois é, isso aí vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar dignidade na sua cidade. Você já imaginou, né, esse dinheiro na mão dos políticos, o que ia acontecer, né? Iam gastar em uma noitada tomando uísque em restaurante caro. Essa que é a grande realidade, gente. Então, é um pensamento medíocre, né? Quem acha, olha, se não tivesse aposentadoria no Brasil, o Brasil era um país de primeiro mundo, era nada. O povo continuava na pobreza do mesmo jeito. Quem que iria só nascer mais uma casta de trilionário, né? Daí não seria bilionário, mas seria trilionário, né, com o dinheiro do povo.
Olha, meus amigos, não sei se vocês perceberam, mas nos últimos dias aqui no canal Rumo ao Nada, né, a gente tem abordado alguns temas relacionados à política nacional, né? Para quem conhece esse canal desde o começo, esse canal que nasceu falando de política, né? Acho que a grande maioria do público deve se lembrar disso. Por que que eu gosto de comentar política aqui no nosso canal? Porque é uma canetada de um deputado, é a canetada de um senador que pode interferir ou positivamente ou negativamente a vida dos aposentados, dos pensionistas e dos beneficiários do BPC. Por exemplo, meus amigos, por exemplo, eu vou falar agora, né, em alguns estados brasileiros, como que está a disputa eleitoral. Obviamente, para o vídeo não ficar muito curto, eu vou citar algumas cidades, né, que eu achei mais interessantes, digamos assim. Por exemplo, gente, você que mora aí na Bahia, né? Até aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos lá da Bahia. No primeiro turno, o ACM Neto, né? Essa é pesquisa de primeiro turno, né? O ACM Neto ele aparece com 39% dos votos contra 38% de Jerônimo Rodrigues, né? O Jerônimo Rodrigues, né, é atual governador da Bahia e tá tudo empatado, gente. Aqui é segundo turno garantido, digamos assim, mas existe uma grande possibilidade do Jerônimo, né, deixar o governo e perder, né, para o ACM Neto, que é do União Brasil. O Jerônimo Rodrigues é do PT, Partido dos Trabalhadores. Agora, gente, os números que talvez mais me impressionou, né, que eu tô de olho, digamos assim, é as eleições lá no Ceará. Por exemplo, Ciro Gomes, lembra? Ciro Gomes, geralmente, todas as eleições, ele era candidato à presidência da República. Pois é, dessa vez, né, nesse ano de 2026, ele é candidato ao governo lá do Ceará. E ele aparece na frente das pesquisas, ele está com 43% contra 33% do atual governador do estado, o Eumano de Freitas, e o Girão, né? O senador Girão, ele aparece com 3% das intenções de voto. Curiosamente aqui, gente, tem um detalhe curioso, né? O Ciro Gomes, ele é apoiado pelo Flávio Bolsonaro, né? Mas só que a Michele Bolsonaro não gosta do Ciro, né? Ela não apoia o Ciro, ela apoia o Eduardo Girão. Ou seja, tudo indica, meus amigos, que lá no Ceará, né, o Ciro Gomes vai derrotar o atual governador do PT. Já em Minas Gerais, meus amigos, quem lidera o pleito, quem lidera a corrida é o Cleitinho. Só para você ter uma ideia, gente, eu gosto muito do Cleitinho, né? O Cleitinho, ele é meio curioso, né? Ele faz política, ele faz a política tradicional, ou seja, a política do diálogo, né? Ou seja, ele conversa com todo mundo, né? Eu particularmente gosto da maneira com que o Cleitinho age, né? Eu lembro que na a discussão do fim da escala 6 por 1, né? Ele é totalmente favorável, foi favorável à redução do imposto de renda, né? Para quem ganha até R$ 5.000, né? Ou seja, mesmo ele sendo um cara de direita, porque o Cleitinho, ele é um cara de direita, né? Ele tem pautas que é mais ligado, né, aos partidos de esquerda, né? Então o Cleitinho lidera para vencer as eleições lá em Minas Gerais contra, né, o Alexandre Calil e contra o. Meu Deus do céu, me esqueci o nome do. Até foi ministro da Previdência, o Patros Ananias do PT, né? Ou seja, o Patro Ananias está em segundo lugar, o Cleitinho Azevedo está em primeiro lugar e o Calil, né, está em terceiro lugar. Agora aqui no estado do Paraná, né, todo mundo sabe como que está acontecendo, né? O Sérgio Moro está disparado nas pesquisas, né? E em segundo lugar aparece o Requião Filho, que é filho do ex-senador Requião, e o Sandro Alex está em terceiro lugar. Algumas pesquisas, né, mostram números um pouco diferentes, mas tudo indica, meus amigos e minhas amigas, que aqui no estado do Paraná é o Sérgio Moro mesmo que vai vencer as eleições. E já no estado de São Paulo, né, meus amigos, lá também, se bobear, né, o Tarcísio de Freitas vai vencer as eleições já no primeiro turno, né? Ou seja, pesquisas recentes estão mostrando, né, o,
o Tarcísio, né, com 41% dos votos e o Fernando Haddad com 26%. E aí no seu estado, gente, como é que tá a corrida eleitoral? Tá tendo bastante movimentação nas cidades? Deputados estão indo aí na sua cidade pedir voto ou não? Comente aí. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.